Salve, salve família! Desculpa pela demora para voltar ao canal, fiquei sem tempo após entrar na faculdade, mas agora estamos de volta. Vou tentar fazer vídeos mais longos a partir de agora. Se esse vídeo bater 1k de like, vou saber se vocês curtem esse tipo de vídeos mais longo. Agora vamos para o resumo de hoje. Em uma noite brilhante pela lua, vários soldados com armaduras prateadas perseguiam um homem com cabelos brancos e roupas pretas. Ele desferia vários ataques com sua espada imbuída em magia negra nos soldados que ficavam em seu caminho, mandando todos que fossem atingidos de arrasto para cima. O homem aparentemente era versátil com sua magia negra e seus golpes eram rápidos como um mestre assassino. Ele facilmente ativou sua magia negra no solo do chão da área onde ficavam os soldados, fazendo com que eles fossem queimados pelas chamas negras, engolindo um pequeno exército de soldados, vaporizando todos eles. Nessa hora, o homem já estava cansado de ter travado várias batalhas para sua sobrevivência, e quando estava prestes a sair daquela cena, ele é parado por uma voz feminina, perguntando o porquê dele ter escolhido o caminho do mal e chamando de Nox Von. Nox reflete sobre aquelas palavras e diz que realmente pode considerar traição o que ele fez, mas não foi ele que traiu primeiro, e sim eles. A garota grita que aquilo é impossível e pergunta sobre o que ele está falando, e Nox apenas ri e diz que foi forçado a fazer aquilo. Nessa hora, um sistema aparece, dizendo que a parte 1 de Inner Lunatic foi completada 27 vezes. O nosso protagonista estava jogando um jogo chamado Lunatic Inner e diz que dessa vez ele tinha conseguido vários itens e algumas conquistas também, e fala que no mês que vem não poderá mais jogar o jogo, pois 2 anos atrás ele foi diagnosticado com uma doença terminal, onde o médico mandou ele ficar calmo e explicou o que ele tinha. O protagonista ficou pasmo e em choque com aquelas palavras. Ele foi em outros hospitais e recebeu a mesma resposta em todos, falando que não podiam fazer nada, apenas prescrever um remédio e mandar ele se cuidar melhor. O protagonista já não tinha esperança sobre sua vida. Já fazia 2 anos e o tempo já estava acabando. O protagonista cuspiu sangue e concluiu que seu tempo acabaria mais rápido do que ele pensou. Ele não tinha parentes ou amigos para ligar, e a única coisa que o entreteve foi o jogo Lunatic Inner. Ao abrir mais uma vez o jogo, ele se pergunta qual personagem ele vai criar agora. Nessa hora, ele escolhe gênio sensível a mana e desbloqueia também o gênio da espada e das artes marciais. Mas ao escolher 2 características iguais às que ele pegou, ele sofre uma penalidade, que seria o tempo limite, ou seja, o personagem iria de arrasto para cima em algum momento da gameplay. O protagonista se vê no personagem que ele criou e confirma a criação do personagem. Nesse momento, uma luz é fortemente emitida em cima da cabeça do protagonista e ele cai da cadeira, e pensa se chegou o momento de ele partir, e fica triste por ter chegado ao fim de sua vida. Nessa hora, um sistema aparece, avisando que o nome do personagem foi trocado forçadamente, e a sincronização foi iniciada. Em um quarto aparentemente pertencente a um ramo da realeza, um garoto estava deitado com a respiração bastante fraca, e ao se levantar ele pergunta que local era aquele. O protagonista tinha acordado dentro do jogo que ele jogava, e na mesma hora fica surpreso, pois aquele corpo era Nox, um personagem que era um dos 3 mestres da escuridão de Inner Lunatic que nasceu em uma das famílias mais criminosas do mundo, sendo o mais novo dos 5 irmãos Reinharbor. A família Reinharbor tem inúmeras gerações de gênios entre a magia e a espada, e Nox é o único na família inteira sem talento. Ao nascer sem nenhum talento, ele ficou com raiva do mundo e acabou formando uma aliança com os demônios, tornando-se o maior desastre na história de Lunatic. O protagonista acorda sendo esse personagem e se pergunta se aquilo era um sonho. O sistema aparece e mostra a janela de status, e o protagonista, ao ver aqueles status, fica chocado com o número que ele tem em energia, onde só tinha míseros 2 pontos. Junto com os status, havia também as características, onde ele percebeu que aquelas características eram muito semelhantes às que ele escolheu para seu personagem que ele criou no jogo, e fica chocado que ainda possuía o tempo limite que ele colocou no personagem. Uma mensagem do sistema aparece, avisando que ele tem uma mensagem não lida e pergunta se ele quer ler. Nox, ao abrir a mensagem, é recebido por uma voz do sistema, dando as boas-vindas a ele e dizendo que já faz bastante tempo. Nox fica confuso. E o sistema continua falando que os últimos 2 anos que ele viveu devem ter sido difíceis. A mensagem termina com o sistema desejando um bom retorno para ele, e o protagonista fica sem entender nada. O sistema, ao ver a reação do protagonista, diz que embora haja muita coisa sobre sua identidade que não possa contar a ele, está disposto a ajudá-lo e manda ele tentar entrar na Academia Elden. Lá,
ele deveria construir sua força e tentar seguir o máximo da história principal, e consequentemente, toda a verdade será revelada naturalmente. Nox, ao ouvir aquilo, pergunta se aquilo era tudo que o sistema iria dizer para ajudá-lo, mas o sistema não o respondeu. O protagonista então recapitula o que aconteceu em sua vida. Ele nasceu como o boss final do jogo Lunatic, mas se pergunta se deve seguir a história principal, pois, de acordo com a cronologia da história, significa que ele irá ser derrotado eventualmente no fim da história. Então, ele decide que vai continuar seguindo a história até certo ponto e descobrir o que ele tem que fazer nesse mundo para sobreviver. E, pelo bem disso, ele se tornará um verdadeiro vilão. Nox pergunta ao sistema qual data era, e o sistema responde que era 4 de fevereiro de 1812. Nox, ao ouvir aquilo, diz que não tem muito tempo, mas ainda há uma solução e sorri convicto, dizendo que será a 28ª vez que ele zerará esse jogo. Ao abrir a porta do quarto, ele sente uma dor em seu pulso, onde o sistema é ativado, dizendo que a condição negativa foi ativada, onde ele adquiriu uma inflamação no pulso de nível 1. Nox estava andando pelo corredor, pensando em como seu corpo era ridiculamente fraco. Nessa hora, ele esbarra com uma das empregadas do castelo e acaba naturalmente caindo no chão com os pratos que ela carregava. A empregada, ao olhar para quem a derrubou, grita assustada. Nox, ao olhar para o cabelo castanho daquela empregada, se lembra do nome dela no jogo, que era Rona. Rona pede desculpa rapidamente ao seu jovem mestre por tê-lo machucado. Nox, em seus pensamentos, diz que apesar dela ser um personagem extra, teve poucas falas dela falando algo sobre Nox pelas suas costas. Nox fala que vai perdoá-la dessa vez, entretanto, se ela cometer um erro novamente, haverá consequências. Nox percebe que todos ficaram quietos demais, e ao olhar ao seu redor, percebe que os outros empregados estavam com medo dele. Rona, ao ver o jovem mestre saindo, pergunta para onde ele está indo tão cedo, e Nox diz que está indo para o salão de treinamento, o que deixa todos chocados. Nox chama Rona para ir com ele, e a empregada fica tremendo com aquele convite, se perguntando se ele quer ensinar uma lição a ela. No caminho para o salão de treino, Nox está em seus pensamentos, pensando em como ele deve praticar para se tornar forte o suficiente para sobreviver naquele mundo. Ele já presenciou a sensação de seu corpo frio no chão, e ele tem certeza, mais do que nunca, que não quer experimentar aquilo novamente. Ele calcula que, após jogar 27 vezes, ele conhece a maioria dos aspectos escondidos daquele mundo. No jogo Lunatic, a história coloca anjos contra demônios, junto com o Império, e teve grande sucesso no mundo. A parte principal do jogo era o grande número de customizações, permitindo aos jogadores jogarem com estilos diferentes. Enquanto as características inferiores, como comuns ou talentosas, podem ser assimiladas múltiplas vezes, as características geniais só podem ser assimiladas uma vez. Usar a característica genial facilita alcançar o topo daquele mundo. Nox, ao relembrar todos esses conceitos, diz que possui 2 características geniais, mas por conta de ter escolhido 2 características geniais, um conceito chamado penalidade de características foi aplicado, provocando um debuff para ele. Mas ao tirar proveito do sistema e poder possuir 2 características geniais como as que ele tem, vale a pena. O genial da espada e do combate fornece habilidades de espada, permitindo que o usuário alcance o pico da esgrima no mundo. E o genial sensível a mana aumenta sua sensibilidade à magia, tornando-o mais eficiente ao lançar feitiços. Além dessas 2 características, ele possui as habilidades naturais do protagonista, como a habilidade de permitir ver a janela de status dos outros personagens e mestre da atuação, que permite ao usuário encenar facilmente em qualquer situação. Mas ao analisar tudo, ele ainda está preso às suas características negativas, e a tempo limite seria a pior delas, já que poderia morrer a qualquer momento. Ao observar suas penalidades, o protagonista fica pasmo com elas e fala que se parece com um hospital ambulante. Para as pessoas com frio, a menos que o usuário tenha uma habilidade quente, é quase impossível pisar em uma área congelada. E para a enfermidade constante, ele vai desmaiar pelo menos uma vez em cada capítulo. Ao ver tudo aquilo, ele decide dar um passo de cada vez. Ao abrir o salão de treinamento, ele decide que a primeira coisa que fará é acabar com a maldição de fraqueza, onde o usuário tem sua taxa de crescimento reduzida pela metade. Nox estava brandindo a espada no salão de treinamento e chegou a uma conclusão: ele estava realmente muito ferrado.
Essa foi a conclusão a que ele chegou depois de ter pensado bastante, pois não conseguia balançar a espada mais de 10 vezes, por conta de sua maldição de fraqueza. Ele lembra que a sua família, Renharbor, teve sua origem por meio da espada. Entre os títulos que descrevem melhor sua família, estariam a alta classe da lâmina e da escuridão. O motivo de terem ganhado esse título seria por conta da habilidade de imbuir mana negra nas lâminas das espadas para acabarem com seus inimigos. Tudo isso foi graças à lâmina do comandante, também conhecida como a lâmina tirânica da escuridão, a arma lendária da família. Ela tem sido passada a cada líder da família, continuando o processo de passá-la de geração em geração. O protagonista, ao analisar tudo isso, diz que o mais importante agora para ele não era a esgrima, mas sim as várias vantagens de fazer parte de uma família nobre, que eram principalmente dinheiro, dinheiro apenas. Dinheiro era tudo de bom. A família Renharbor é uma das maiores famílias nobres da história e, por isso, são extremamente ricos. Até mesmo seu filho caçula inútil tem dinheiro bastante para nunca precisar trabalhar. Era como se o pai de Nox não se importasse se o filho gastasse dinheiro com sabedoria ou não. Nox então decide usar todo o dinheiro que puder no que ele precisar. Ao se levantar do chão, ele sente dor em suas pernas e fica sem saída até que sua empregada Rona volte. Ele terá que esperar ela trazer o que ele pediu, pois não conseguia nem andar. Alguns minutos atrás, Nox pediu para Rona pegar uma quantia de dinheiro e ser rápida para trazer para ele. Porém, Nox sabia que a quantia era alta e levaria um bom tempo até ela trazer. Nox pega uma xícara de chá e tenta descansar um pouco. Nesse momento, um mordomo chamado Rodvel aparece ao lado de Nox, chamando-o de jovem mestre. O protagonista fica chocado com a chegada dele, pois Rodvel é o mordomo-chefe, um dos principais administradores do estado de Renharbor e assessor do pai de Nox, Tel von Renharbor, líder da família. Nox fica em alerta com a aproximação aleatória de Rodvel, pois geralmente ele não se importaria com o protagonista. Nox se pergunta se ele percebeu algo estranho. Nox então ativa sua habilidade mestre da atuação e pergunta o que o mordomo-chefe está fazendo naquele local, não ao lado do chefe da família. Rodvel responde que, após ter recebido as ordens do pai, ele está prestes a dar algumas notícias a Nox. A notícia era que Nox está apto para participar do jantar daquela noite. Nox fica abismado ao ouvir aquilo, pois ainda não conseguiu descobrir muita coisa sobre essa família. Nox então responde que hoje ele não poderá comparecer. O mordomo-chefe informa que a senhorita da família Siliner estará os visitando e treinando, e diz que se Nox não comparecer, o líder ficará zangado com ele. O protagonista entende e responde que irá ao jantar à noite. O mordomo percebe que Nox estava praticando esgrima e acha aquilo estranho, pois ele nunca tinha demonstrado interesse nesse estilo. Ele pergunta o motivo de Nox estar praticando, e o protagonista ordena que o mordomo não ultrapasse seus limites como um mero empregado, e que o que ele faz ou deixa de fazer não é da conta dele. Rodvel pede desculpas a Nox e se despede. Nox retorna para seu quarto e comenta que aquilo foi de arrepiar, nunca imaginou que um evento como aquele pudesse acontecer. Ao relembrar quem estará visitando-os no jantar, ele se pergunta o motivo da visita da senhorita da família Siliner. Ao anoitecer, Nox já está sentada em uma das cadeiras ao redor da mesa de jantar. Seus irmãos demonstram hostilidade, já que Nox sempre demonstrou rancor com eles. O pai de Nox chega ao salão acompanhado de Siliner, que se apresenta a todos. O pai de Nox menciona que ela requisitou um treinamento para cavaleiros e, portanto, passará um tempo no território da família. Ao ver aquela garota, Nox relembra quem ela é, Thalia von Stilliner, a heroína de Lunatic e a personagem que se opõe ao futuro vilão, ele próprio, Nox. Ele sabe que em algum momento ela será aquela que cravará uma espada em seu peito. Seu pai percebe sua presença e diz que, como todos estão lá, eles devem começar o jantar. No decorrer do jantar, os gêmeos perguntam ao seu pai quando é a hora de decidir quem será o próximo a entrar na Academia Eldin. Seu pai fica em estado de pensamento e confirma que eles estão certos, já chegou a hora de escolher um membro da família para ir para aquela academia. Nox, ao ouvir seu pai dizendo aquelas palavras, lembra-se de que a Academia Eldin é o lugar mais importante de Lunatic. Lá, os pupilos da academia enfrentam todo tipo de situação e lutam contra demônios, que é a história principal do jogo. Nox está decidido a entrar na academia, pois precisa reunir seus próprios aliados e manter a maioria da estrutura da história original. Seu pai continua a falar que a academia só aceita 3 membros de uma família nobre.
Isso é feito para limitar a influência dos nobres. Como ele já usou as 2 primeiras vagas para o primeiro e segundo filho, só resta mais uma vaga para a família Reinharbor. Assim, ele decide seguir as tradições da família. Nesse momento, Nox pergunta se ele está sugerindo uma luta entre os irmãos. O pai de Nox fica surpreso com ele, pois foi o primeiro a reagir à oferta e confirma que Nox sugeriu corretamente. Realmente, ele vai decidir quem vai para a academia por meio de um duelo entre eles, dentro de um mês. Os irmãos de Nox sugerem que ele fique quieto para não se envergonhar, já que ele é fraco e nunca empunhou uma espada. Dizem que é impossível ele ter alguma chance. Nox responde dizendo que eles podem dizer aquelas palavras quando eles ganharem, pois ele será quem entrará na academia. Thalia estava de olho em tudo o que acontecia e pergunta se o jovem mestre Nox está confiante. Nesse momento, Nox fica assustado e diz que acabou de chamar a atenção da pessoa que não deveria. Na mesma noite, em seu escritório, o pai de Nox lê o relatório que o mordomo-chefe fez sobre Nox. Ele diz que realmente há algo diferente nele e se pergunta o que causou essa mudança. Ele pensa se Nox foi possuído por algum demônio e manda Rodvel continuar de olho nele. Na manhã seguinte, o protagonista estava correndo ao redor do castelo, e o sistema aparece dizendo que ele ganhou um aumento de 0,1 de estamina. Nox, ao ver aquilo, fica chocado com um aumento tão pequeno e diz que o maior problema dele é a estamina, pois para usar o gênio da espada e do combate, ele deve ter uma estamina acima de 4. Ele diz que levou um mês para aumentar sua estamina para 1,9, devido à sua maldição da fraqueza, onde ele precisa se esforçar 4 vezes mais do que outras pessoas para ficar forte. Nesse momento, Rena aparece, dizendo que trouxe todos os suplementos que ele pediu. Nox fica feliz, pois agora poderá fazer algum progresso, já que com os itens que Rena trouxe ele poderá alcançar 4 de estamina. Ao chegarem no salão de treinamento, Rena pergunta o que ele fará com aqueles itens, principalmente com o veneno que ela trouxe, já que é muito difícil lidar com esse tipo de coisa. Nox responde que é porque ninguém sabe usar isso. Então ela pergunta a ele como se usa corretamente o veneno. Nox pega a garrafa que continha o veneno e bebe-o todo. O sistema aparece, avisando que o cronômetro de morte começará em 10 minutos. Nox pega o núcleo e o consome, fazendo com que o núcleo reaja com o veneno. Nox explica que originalmente o núcleo de Golem era usado para petrificar pessoas e assim aumentar suas defesas de forma rápida. Porém, quando ele é misturado com o veneno da Górgona, um efeito especial é ativado. O sistema aparece, avisando que o traço negativo Maldição da Fraqueza desapareceu. Nox conclui que seu experimento realmente deu certo. Então, o protagonista começa a dar seu próximo passo. Ele pega um frasco com o conteúdo do orvalho da Fada da Lembrança e despeja em seu corpo, fazendo com que os efeitos de petrificação do núcleo de Golem desapareçam. Consequentemente, isso reage com o orvalho da Fada, fazendo com que ele ganhe a característica Bênção de Evolução temporariamente. Isso permite que ele aumente sua taxa de evolução em dobro. Logo após isso, Nox pega o pergaminho dos itens e o rasga, ativando. O pergaminho era de evolução rápida de estamina, aumentando sua taxa de estamina em dobro. Nox conclui que realizou todos os passos necessários. Ele eliminou a maldição e, já que a bênção de evolução está ativada, os debuffs estão limitados. Além disso, ao usar o pergaminho, sua taxa de evolução deve ser o dobro da maioria das pessoas agora. Assim, ele pode aumentar sua estamina muito mais rapidamente. Nesse momento, Rena pula em cima de Nox e pergunta se ele está bem, pois ele começou a tirar as roupas do nada e bebeu veneno. Ela achou que algo estava errado com sua cabeça. Nox então diz que está bem e nada de errado aconteceu. Ele diz que vai voltar a correr ao redor do palácio. Nox está correndo novamente com o objetivo de aumentar sua estamina. Thalia estava observando Nox correr de longe e não entendia qual era o objetivo dele ao ficar correndo sem parar. Nenhuma vez ele empunhou uma espada. Thalia percebe que até mesmo os cavaleiros de Reinharbor se ofereceram para ensiná-lo, mas Nox rejeitou todos. Thalia conclui que daqui a um mês ele vai levar uma surra e será o fim de tudo. No entanto, ela começa a ficar incomodada com ele e não sabe o motivo. Ela diz para sua empregada Emma que vai dar uma volta e que já retorna. Thalia vai ao encontro de Nox e o cumprimenta. Nox pergunta o que ela quer, e Thalia fica indignada com sua atitude fria. Ela pergunta a ele se realmente pode vencer seus irmãos, já que ele só fica correndo de um lado para o outro.
Thalia oferece sua ajuda para treinarem juntos, mas Nox recusa rapidamente e diz que não tem interesse. Thalia grita com ele, perguntando se é assim que ele trata os outros quando estão oferecendo ajuda. Thalia fica brava e diz para ele esquecer seu pedido, e que ele faça o que quiser. Nox, ao ver Thalia sair, analisa seus status e fica impressionado. Os atributos dela são de pessoas muito fortes. Nox comenta que a maioria dos adultos tem estamina 4, mas Thalia tem estamina 6. Mesmo que não seja nada comparado aos 3 mestres de espada do continente ou ao potencial de um dos 4 arquimagos, ela pelo menos tem a capacidade de alcançar o nível deles. Nox observa o atributo fogo dela e diz que ela pode derrotar alguns demônios com esse atributo, pois o atributo dela eventualmente evoluir para chamas brancas, que futuramente é usado para queimar o Nox demonizado. O protagonista pensa que se conseguir fazer Thalia se tornar sua aliada naquele ponto, a história irá mudar muito, e que agora ele precisa seguir a história principal e evitar sua própria morte. Um mês depois, Thalia estava andando em um dos locais do palácio e relembra de como seus parentes a tratavam como um gênio por aprender as coisas tão rapidamente, chamando-a de talento da família Silreiner. Nesse momento, ela se pergunta se consegue se tornar uma cavaleira igual à sua irmã. Um cavaleiro é um ser que jamais deve ser consumido pela ganância e deve permanecer contido, enquanto se sacrifica pelo bem maior. Acima de tudo, deve aprender os caminhos e as formas da espada com o intuito de se tornar um cavaleiro de verdade. Então, ela se lembra de Nox e se pergunta se ele conseguirá derrotar seus irmãos apenas fazendo cardio. Ela duvida que ele seja capaz. No dia seguinte, era o dia do duelo para determinar quem conseguiria a passagem para a academia. Nox e seu irmão estavam no salão de treinamento, prontos para começar o duelo. Todos da família estavam eufóricos para descobrir quem ganharia a entrada para a famosa academia. O pai de Nox pergunta ao mordomo-chefe Rodvel quem ele acha que ganhará o duelo. Nesse momento, o juiz grita, pedindo para todos prestarem atenção, pois o duelo oficial para decidir quem deve ganhar o direito de entrar na academia Eldin começará. Então o pai de Nox retorna a pergunta a Rodvel, de quem irá ganhar o duelo. Rodvel fala que, considerando as performances anteriores do jovem mestre Allen, ele está certo de que ele irá ganhar. O chefe da família fala que também pensou nesse caso, e o mordomo-chefe fica confuso, perguntando-se se o patriarca está esperando um resultado diferente, pois vê que Nox mudou, mas acha que ele ainda não venceria seu irmão, pois é impossível, já que ele trilhou uma vez o caminho de um cavaleiro ao lado do patriarca. E que às vezes a arte da espada pode ser bela, mas em outras pode ser bem simples, e o seu nível é decidido pelo tempo de treino e o quanto consideram a sua arte. E só há um jeito de uma pessoa virar a mesa e fazer alguém que estava à sua frente se ajoelhar diante dela, e é um muro que pode ser escalado facilmente, que é ter um talento opressivo. E Rodvel se pergunta se Nox nasceu com tal talento. O patriarca então responde que a possibilidade nunca é zero, e diz que se ele nasceu com o sangue de Reinarbor, ele ainda tem uma chance de que o caçula tenha nascido com o talento de um imperador da espada. Nox então se pergunta o motivo de ser tão azarado, mesmo seus índices de sorte sendo bem altos. No fim, ele não conseguiu alcançar 4 de estamina, que era preciso para desbloquear sua característica gênio da espada e do combate. Após o treinamento intenso de corrida que ele fez, ele conseguiu que sua estamina subisse para 3.8. Seu irmão pergunta a ele por que não desiste logo, pois mesmo que ele seja o desgosto da família, Nox ainda é seu irmãozinho, e ele não pode espancá-lo muito agora. Nox então fala que ele não parece querer que ele desista daquele duelo, e seu irmão responde que realmente ele está certo, já que ele quer impressionar a filha da família Silreiner, e diz que o duelo pode ajudar nisso. Nesse momento, o juiz se aproxima e diz que o duelo começará agora, e ambos devem aceitar o resultado, qualquer que seja. Objeções não serão aceitas, e o juiz grita para começarem. O irmão de Nox já começa desferindo o primeiro ataque, que é desviado facilmente por Nox, mas é jogado para trás com um chute forte de seu irmão. Nox então fica na defensiva, bloqueando os ataques fortes lançados por seu irmão. Nesses ataques, a estamina de Nox estava subindo pouco a pouco, e Nox, ao perceber, fica feliz que agora tem uma chance de vencer. Seu irmão não estava ligando para o que estava acontecendo e só continuava a lançar uma chuva de ataques em Nox, forçando-o a apenas se defender. O pai de Nox, ao ver aquilo, se decepciona com Nox, pois estava ansioso para ver como ele tinha mudado, mas se aquilo era tudo que ele conseguia fazer, era uma perda de tempo. Em seus pensamentos,
Ele se pergunta qual de seus filhos conseguirá a habilidade de ter tudo aos seus pés e subjugar seu adversário com um poder esmagador. Ele se pergunta para quem irá passar a lâmina tirânica da escuridão. O patriarca então decide parar a luta, pois Nox não estava mais aguentando os ataques de seu irmão. Nesse momento, a estamina de Nox havia aumentado para 4, ativando sua característica. Nox então ativa sua habilidade Tempo do Gênio. Ele fala que ouviu em algum lugar que o tempo passa de forma diferente para um gênio e uma pessoa talentosa. A habilidade de Nox faz parecer que tudo está em câmera lenta, desacelerando tudo ao seu redor. Nox lança um ataque na mão de seu irmão, fazendo com que a espada que ele segurava seja arremessada para longe. Nox olha para seu irmão, que caiu após derrubar sua espada, e diz que aquilo é divertido, mas mesmo assim ele não deve abaixar sua guarda, pois a duração da habilidade é de apenas 5 minutos e que ele precisa terminar tudo dentro desse tempo, não importa o que. Nox então fala para seu irmão que estava pegando leve até agora, mas está muito chato, e diz que, para acabar com isso o mais rápido possível, manda os dois irmãos irem juntos até ele. Nox chama seu pai e pergunta se ele permite lutar com seus dois irmãos ao mesmo tempo. Seu pai, ao ouvir tal pergunta, sorri e percebe que algo mudou em Nox, e permite o confronto 2 contra 1, e manda começar a luta. Nox então fica em posição, e seus dois irmãos avançam sobre ele. Eles trocam vários ataques, e Nox defende e ataca com maestria os dois irmãos. O sistema aparece avisando que, devido ao efeito especial do Tempo de Gênio, a proficiência da característica Gênio da espada foi aumentada. Nessa hora, Nox conseguia ver os trajetos dos ataques dos dois irmãos e lança um ataque nos dois, fazendo com que eles perdessem o equilíbrio. Os dois irmãos ficam em choque por conta de Nox estar lutando em pé de igualdade contra os dois. Nox, ao ver aquela hesitação, fala para eles não se distraírem durante uma luta e avança sobre eles, lançando vários ataques com sua espada e derrotando os dois com facilidade. Nessa hora, o Tempo de Gênio acaba, e Nox pergunta ao juiz se o vencedor já foi decidido, onde o juiz declara que Nox havia vencido o duelo. Nox então se despede de todos e sai do salão de treinamento. Thalia, ao olhar para Nox saindo, corre atrás dele com o intuito de falar com ele. O protagonista, ao chegar em uma área fora do salão de treinamento, está muito cansado depois de usar até o limite o Tempo de Gênio e acaba tossindo sangue. Ele explica que a habilidade Tempo de Gênio tem uma falha, que se ele ultrapassar o tempo de duração da habilidade, ele é afligido com um debuff chamado Declínio, onde seu tempo de vida é reduzido em 2 dias. Nox fala que esse é o pior debuff que se pode ter, porque reduz seu tempo de vida permanente e o deixa ainda mais propenso a ficar doente. Nesse momento, ele percebe a presença de Thalia ao seu lado, e ela pergunta se ele se machucou durante a luta. Nox fica irritado por ela ter visto ele tossindo sangue.